Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Hoje eu me recordava de uma história que aconteceu já há muitos anos. É a história de um casal que eles dirigiam a igreja e voltando para casa um domingo, após EBD, quase ao meio-dia, eles encontram com uma outra irmã, de uma outra denominação. Eles haviam se conhecido aí nesse descer, né? Cada um saindo da igreja, né? Eles se conheceram assim, um dia eles estavam a pé, voltando da igreja, começou uma chuva, se abrigaram num ponto de ônibus, e a irmã também se abrigou, né? Estava perto já de casa, eles estavam perto de casa, e ali naquele ponto começaram a conversar. Desde então, sempre se encontravam, né, nessas saídas do culto, né, e se cumprimentavam. Mas nesse domingo, eles passaram por ela. Eles estavam de carro e ela a pé. Ela estava indo para depois da casa dela, já mais adiante. E eles pararam para olhar para ela, quase meio-dia, um sol muito quente. E começaram a perguntar o que aquela irmã, né, estava fazendo naquela hora. Para onde ela estava indo com aquele semblante tão abatido. E foram para casa. Mas quando pararam no portão da casa, a esposa sentiu no coração Deus falando claramente: ela não tem nada para comer. E ela compartilhou e disse: quanto é que você tem na carteira? Era uma quantia pequena, pouca. Mas eles voltaram para o mercado próximo e ela parou e ficou olhando no supermercado o que levar. E ela orou. Ela disse: Senhor, o dinheiro é pouco, mas me ajude aqui a levar aquilo que aquela irmã necessita para hoje. E fizeram uma pequena compra. Quando ela ia para o caixa, ela olhou e viu alho. E disse: eu vou levar um pouco de alho para ela também. Pegaram as compras e foram até a casa. A casa ficava próxima àquele ponto de ônibus. E quando chegaram lá, bateram palmas. O filho atendeu pela janela e disse: minha mãe não está. E ela levou a chave. Aí eles disseram: não precisa abrir, só entregue isso aqui a ela. E foram para casa. Haviam outras coisas a serem feitas ainda naquele dia, era dia de culto, havia mensagem, havia toda a preparativa para o culto da noite. Mas foram para casa em paz. E os dias se passaram. No domingo seguinte eles não se encontraram. Mas no outro domingo, ao passar, eles avistaram a irmã, que fez um sinal para que eles parassem. E a irmã disse algo tão interessante para eles. A irmã disse: eu quis muito saber onde vocês moravam, porque eu queria muito agradecer. Vocês não têm ideia do que Deus fez naquele dia. Ela disse que naquele dia ela voltou do culto para casa, mas não tinha nada, absolutamente nada para comer. E ela ficou olhando para os irmãos, querendo pedir algo, mas não conseguiu. E quando chegou em casa, ela disse: eu vou à casa do irmão fulano. Ele tem coco. Eu vou ver se ele me arranja pelo menos alguns cocos para que eu tente preparar alguma coisa para comer. Mas ela foi à casa do irmão e não conseguiu falar nada.
E ela disse que o marido havia deixado o evangelho e deixado a casa. Ele que tinha um emprego público muito bom, ela nunca havia trabalhado e ele havia saído de casa, deixado a casa, os filhos e ela, sem nada, sem nenhum tipo de sustento. Mas que quando ela chegou em casa, que o filho disse, que ela olhou, ela glorificou a Deus, que viu a aflição e levou mantimento para que ela pudesse se alimentar com a sua família. O casal disse que estaria orando por ela e que Deus faria. E os dias se passaram. Em determinado momento, eles nunca mais viram aquela irmã. E alguns anos depois, aquela irmã muda de emprego. E para onde ela foi trabalhar, ela trabalhava horário corrido e precisava almoçar, no trabalho. E ela ia para a copa, almoçar na copa junto com as copeiras. E um dia, almoçando, uma das copeiras com um álbum de fotografia disse: Irmã fulana, olha o noivado da minha filha. E a irmã começou a folhear e quando começou a olhar o álbum, se deparou com a irmã, aquela irmã que morava perto da casa. E ela disse: aonde está essa irmã? Aonde está essa senhora? A copeira diz: ela é mãe do meu genro. Eles se mudaram para o lugar tal. Você sabia do que estava acontecendo com ela, de como o marido saiu e deixou ela desamparada? Deus fez justiça na vida dela. Os filhos se formaram, já estão trabalhando e ela tem hoje o sustento. A irmã ficou muito feliz, mandou lembranças e dizer que continuava orando por ela, mas que a partir daquele momento estaria tão somente a agradecer. Por que eu me lembrei dessa história hoje? Nós vamos estar meditando num texto nessa noite, mas eu quero que você lembre e pense que tipo de religião Deus quer que você viva. Aquela que tem os seus olhos voltados tão somente para os rituais, ou aquela religião que dá valor àquilo que Deus de fato valoriza. Sirva a Deus, mantenha esse relacionamento com Ele, mas deixe que Ele use você para ser bênção para quem está ao seu redor. A sua vida deve agradar a Deus em todos os sentidos, no louvor e no cuidado. Acompanha comigo. Nós vamos estar fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 9, que nos diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra.
Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? A gente está aqui numa passagem, né, do Evangelho de Mateus. Os outros sinóticos também vão falar acerca disso, né? Marcos e Lucas também vão falar acerca desse episódio. E a gente está aqui num momento em que Jesus está aí num confronto com os fariseus. Nada novo, né? No ministério de Jesus, né? Várias vezes a gente vai ver essa questão. E aí os fariseus, mais uma vez, estão tentando pegar Jesus, ter algo contra o Senhor. No tempo de Jesus, né, havia muitas sinagogas, né? Ali em Jerusalém havia mais de 400 sinagogas, que era um lugar, né, onde se estudava a palavra, onde havia essa pregação. Eles discutiam, né, várias questões voltadas para o judaísmo, estudavam a lei. E nesses lugares a palavra também era franqueada, né? Um visitante, um mestre, né, que estivesse ali. E aqui, né, no Evangelho de Mateus, nós estamos vendo ali que um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada, estava lá naquela sinagoga, ó, naquela sinagoga. E aí Jesus vai e faz um milagre. Jesus faz um milagre. Mas o conflito entre Jesus e os fariseus, além do milagre, também fica claro aqui no texto que nós lemos. Havia orientação para guarda no sábado, não? O sábado deveria ser guardado. Mas foram os fariseus que introduziram aí os preceitos, o que você podia fazer e o que você não podia. Eles elencaram várias coisas que você não podia fazer. Guardar o sábado. Você vai ver isso lá em Êxodo. Era algo que foi dito. Mas qual era o objetivo disso? Qual era de fato a intenção? O sábado, né, a palavra, né, do hebraico para sábado vai dizer aí, né, vai significar cessar, parar de fazer alguma coisa. O guardar também é lembrar, recordar aquilo que Deus havia feito. Jesus não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir. E veio provar também que até do sábado ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Jesus, ele estava preocupado com o homem aí de uma forma integral. Aí vamos voltar aqui para o sábado. Jesus está indo à sinagoga no dia de sábado. Os fariseus também. Eles tinham a mesma motivação? Esses fariseus que estavam ali naquele lugar, eles tinham o intuito de louvar a Deus, de glorificar, de ver a obra de Deus. Qual era o objetivo? O que eles estavam guardando de fato em seus corações? Você percebeu que eles tinham um desejo, eles tinham a intenção de ter elementos para acusar Jesus.
E ali a gente tem um homem com uma mão mirrada, ressecada. Não era fácil para aquele homem estar ali. Até porque, ó, aquela mão seca, o Lucas vai dizer que era a mão direita, né? A mão direita dele ressecada. Então, aquele homem ele não tinha uma vida normal naquela sociedade. Ele era visto como tendo uma enfermidade. E tendo uma enfermidade, ele estava assim porque de alguma maneira, né, segundo pensavam, ele havia feito algo, estava em pecado. Ele não tinha liberdade para ir para onde quisesse. As pessoas, né, que tinham algum tipo de enfermidade, elas não podiam circular livremente. Então, ele estava naquele lugar, ou tentando se esconder para passar ali, ou havia sido levado com objetivos. Os fariseus sabiam dele, que ele estava ali, mas permitiram que ele permanecesse, porque tinham outros motivos escondidos em seus corações. Pela leitura dos outros evangelistas, você vai ver que Jesus manda que ele se levante, que venha para o meio. Ele estava, então, afastado. Lendo, né, Lucas e Mateus e Marcos, você vai perceber que que os fariseus vão perguntar para Jesus: é lícito curar no sábado? Mateus mostra que Jesus devolvendo a pergunta, respondendo a pergunta com outra pergunta. Eles sabiam o que a lei dizia, e sabiam também o que os ensinos deles, não é? Os preceitos que eles criaram diziam. Então Jesus aqui vai responder a eles. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar. O que é lícito fazer nesse dia? Vocês estão me perguntando se é lícito curar. Pois me respondam. O que é correto fazer no dia de sábado? O que é correto? Matar ou salvar? Fazer o bem ou fazer o mal? O que os fariseus poderiam responder? O que eles teriam para responder ao Senhor? Vocês estão aí questionando, não é? Se eu posso curar ou não, se uma pessoa pode ou não ser curada. Coloquem a mão na consciência. Vocês têm animais? Vocês têm ovelhas? Pois me respondam, se uma ovelha cair hoje numa cova, você vai deixar que ela permaneça ali até o dia seguinte? Não fará. Você vai fazer todo o esforço para resgatar a sua posse, a sua propriedade. Meus amigos, um homem vale mais. Um homem tem um valor para Deus, que cuida dos animais. Quanto mais de um homem, quanto mais de um homem. Aí Jesus vai dizer para aquele homem. Nos outros evangelhos você vê que Jesus manda que ele se levanta, que venha para o meio.
Manda que ele estenda a mão, que mostre para as pessoas a enfermidade. E quando ele estende a mão direita se torna igual à mão esquerda, completamente curada. Olha para a passagem. As pessoas estavam no mesmo lugar. As pessoas estavam no mesmo lugar. Os fariseus, o homem da mão ressequida e Jesus. Mas o fato delas estarem lá na casa de Deus, juntas, não quer dizer que elas tinham o mesmo objetivo. Antes de continuar falando do texto com você nesta noite, deixe-me lembrar uma coisa a você. Não dê desculpas para não ir à casa. Porque Jesus não deixou de ir. Apesar de na sinagoga encontrar os fariseus, apesar de no templo estar lá cercada com os saduceus, Jesus não deixou de fazer isso. O objetivo de Jesus de ir à casa de Deus não mudou, porque haviam pessoas que não partilhavam do mesmo objetivo com ele. Ele não deixou de realizar, então vá. Permaneça no propósito. Não esteja ali para olhar só se o circo, me permitam a expressão, vai pegar fogo ou não. Vá para adorar, para lembrar do que Deus fez, para cultuar com os santos. Havia Jesus e tinha também ali naquele meio aqueles que estavam ali, não por Deus, não para glorificar a Deus. Eles estavam ali não para promover vida. Eles estavam naquele lugar com os seus corações cheios de sentimentos ruins, que ao invés de glorificar a Deus pela vida, eles planejavam em seus corações, eles tramavam em seus corações a morte do Filho de Deus. Havia ali também, além de Jesus, dos fariseus, esse homem, que sabia exatamente que ele não deveria estar ali. Mas ainda aqui de longe, eu vou ouvir, eu vou estar. Não era fácil para ele, naquela sociedade, viver. Mas ainda assim, ele permaneceu lá. Tá difícil? O que é que aí dentro de você está ficando mirrado, ressequido, ressecado? Não permita que isso pare você, mas corra para aquele que pode curar, ajudar você, visitar você. Olhando para o texto, eu ainda consigo ver que nós precisamos
ter um coração disposto e disposto a obedecer. Jesus operou um milagre na vida desse homem. Tremendo. Ele fez, Jesus fez, mas o homem precisou obedecer. Você consegue perceber isso no texto? Ele estava lá num canto. Primeira coisa que Jesus diz para ele, né, segundo o relato dos outros evangelistas, é que ele se levante. Ei, saia daí de onde você está. Saia aí do lugar que você se escondeu e venha. Venha para o meio. Venha para a frente. Ele não correu. Ele não fugiu, mas ele foi. Ele colocou no seu coração a disposição para obedecer. Levante-se e venha. Ele precisou se levantar e precisou sair do lugar escondido. E aí Jesus diz outra coisa que ainda é mais difícil. Estende a mão. Mostre. Mas ele faz. Imagine como é que ele apresenta a mão. E quando a mão é estendida, a expressão no rosto desse homem, quando se dá conta, quando percebe que aquela mão que era um problema se tornou o símbolo do poder de Deus na sua vida. Uma mão ressecada, uma mão mirrada, que foi curada pelo Senhor. Há alguma coisa em você que está assim ressecado? Deus pode curar. Deus pode fazer isso. E isso que é um problema hoje pode ser um grande testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. O homem estava no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar que Deus estaria visitando. Ele ouviu a voz e obedeceu. Levante-se, ele se levantou. Venha, e ele veio. Estenda, e ele estendeu. Há pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem obedecê-lo. Querem que o Senhor faça, mas não querem viver em obediência, em submissão à sua palavra, à sua vontade. Aquele homem obedeceu ao Senhor, que é Senhor da vida, Senhor dele, Deus, Criador de todas as coisas. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Examine o seu coração. Quando for ao culto, quando for cultuar, pare de estar ali para olhar para quem está ao seu lado, para colocar-se na posição de quem julga, né, de ficar imaginando ou pensando coisas. Mas vá para adorar. Vá para adorar. Lembre-se que existem pessoas ali que Deus quer abençoar e talvez você seja instrumento disso. A religiosidade que não se importa com quem está do seu lado é só religião. Deus quer um coração e uma vida inteira que o serve e está disposto a servir aos que estão ao seu redor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, diz o Senhor,
e para dar a minha vida em resgate de muitos. Viva como Deus deseja, glorificando a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Deus abençoe a sua vida e que ajude a você a viver em intimidade com Ele e realizar o que Ele deseja para este tempo. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde você e te livre do mal. Até a próxima.